Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre a raiz enésima aritmética. Você escreve assim, ó, n tracinho ésima e lê enésima. Raiz enésima aritmética de um número. Vamos começar pela definição. Aliás, qual o problema que a gente quer resolver no final? A gente quer resolver esse problema aqui, ó. Raiz quarta de 625. Esse é o tipo de problema que a gente quer resolver. Ou então esse problema aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Como que a gente resolve isso? Bom, nessa aula nós vamos aprender isso. Vamos começar pela definição. A definição diz o seguinte: se você pega um número A maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser um número negativo, e pega um número N maior ou igual a 1, tá certo? Ele não pode ser igual a zero, mas pode ser igual a 1. Tem que ser positivo, tá certo? E tem que ser um número inteiro também, tá? Um número natural. Você pega um número natural maior ou igual a 1. Vale o seguinte, ó, a raiz enésima de A é igual a B se e somente se B elevado a N for igual a A. Ah, vale lembrar o seguinte, ó, que o B também precisa ser maior ou igual a zero, tá certo? Então vamos começar aqui com o nosso exemplo, ó. Nossos exemplos, né, para a gente entender, para mostrar bem a definição. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque eu posso pegar 2 e escrever assim, ó, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, tá certo? O que mais? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2 também. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ou seja, você tem que pegar esse número aqui, ó, e escrever esse número em fatores primos, né? Você tem que escrever esse número em fatores primos. Você escreve o seguinte, ó. Aliás, vamos fazer aqui no cantinho, como se fosse um rascunho. 2 vezes 2 vezes 2. Isso é a mesma coisa que 8, não é? Então, você pegou e viu o seguinte, ó, que a raiz cúbica de 2 elevado ao cúbico. Na prática, esse 3 simplifica com esse 3. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Raiz quinta de zero. Isso vale quanto? Vale zero. Por quê? Porque se eu pegar o zero e multiplicar por ele 5 vezes por ele mesmo, qual é o resultado que eu chego? Zero. Tá certo? E para terminar, raiz quarta de 625. Bom, qual o número que eu escrevo aqui que fica elevado à quarta? Vocês vão lembrar o seguinte, ó, que se eu pegar aqui 625 e dividir por 5, qual é o resultado que eu obtenho? 125. Divide por 5 de novo. 25. Divide por 5 de novo. 5. Divide por 5, 1. Ou seja, 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. Portanto, o resultado da raiz quarta de 625 é 5. Por quê? Porque 5 elevado à quarta é igual a 625. Só para facilitar um pouquinho a vida de vocês, toda vez que eu quiser calcular a raiz de radical 2 aqui, ó, que eu quiser calcular essa raiz aqui, quando esse termo, o, o índice, né, esse cara aqui, ó, esse 4 ele é chamado índice, né, e esse 625 é chamado de radicando. Então, se eu quiser calcular a raiz de índice 4 do radicando 625, eu tenho que escrever dessa forma, né? Se no caso eu quiser calcular a raiz de índice 2 de radicando 4, na verdade qualquer radicando, eu nem preciso escrever o 2, né? Só escrever assim, ó. Raiz quadrada de 4 é a raiz de índice 2, tem um 2 aqui, você não precisa escrever quando for raiz quadrada, de radicando 4. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho das propriedades da raiz enésima aritmética. Até lá!